Puxa, então o cérebro do Einstein era maior que o das outras pessoas? Não, não era maior, ele fazia mais conexões neurais de coisas que não pareciam que não tem conexão nenhuma, mas que existem conexões. Não é à O toa. caminho do meio é sem apego e sem aversão, sem extremos. Mas isso não significa que você fica bitolado e que você anda todo retinho assim. A gente encontra o eixo de equilíbrio, o eixo axial do corpo, por exemplo, né? São 80 e poucos ossos, né? Que Eu acaba... vi a senhora falando Não é? recentemente num É vídeo. uma beleza isso, é a cabeça, o pescoço e o tronco, que nos dá o eixo axial. E nós temos um eixo axial emocional interno. E a gente encontrando esse eixo, claro que a gente sai. Ninguém fica rígido num lugar só. As coisas nos puxam e nos empurram e a gente volta para esse eixo. A diferença é que quando você encontra esse ponto de equilíbrio, é mais fácil voltar para ele. Entendi. É só isso. Não é que você não vai sair dele, vai sair sim, inúmeras vezes, mas já A sabe. senhora sai. Oxe, o pessoal até brinca. Às segundas-feiras à A noite, senhora fica com raiva. Eu fico não consigo brava, imaginar a senhora com raiva. eu Todo fico respeito. brava. É? Meu aluno veio aqui comigo, ele conhece. Ele já viu. Entendi, mas aí como a senhora conhece o seu eixo, Isso, eu volto. que aparece, esse eixo ele surge com que? Autoconhecimento, meditação, é o quê? Meditação é. A Mas é muito palavra difícil meditar. não é nada, porque você criou uma ideia do que é meditar. Talvez seja. Joga fora a ideia, respira e está meditando, está presente no Se a seu gente corpo. vai no Google e coloca como meditar, eles vão falar assim: preste atenção na tua respiração e os pensamentos que vêm você deixa aí. Mas eu não consigo. Eles vêm e eu dou uma pirada neles por um tempo, aí, pô, não, deixa aí, mas ele volta aí, é uma coisa horrível, cara. Porque é horrível, você apenas observa. Eu penso, que bonito. Eu penso também, tem momentos que não penso. O que a gente dá atenção é como se eu viesse nesta sala e só visse os objetos, mas existem espaços entre eu e você, existe um espaço entre nós e o teto, existe um espaço, e eu não dou atenção a ele. No É processo verdade. meditativo, eu começo a dar atenção não só nos pensamentos, mas nos intervalos entre eles. E eu vou perceber essa realidade de uma forma mais ampla, não limitada, só pensei. Que legal, pensei. E além de pensar, o que existe? Tanto que o texto do nosso fundador, do século XIII, no Japão, ele diz, começa assim, existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. É aí que a Que gente quer esse é o ir. mais complicado, né? Não. É que a gente pensa que é uma coisa complicada. Por exemplo, eu posso achar que fazer o joguinho é muito complicado. Que participar dos jogos que você gosta de fazer Aham. seja muito complicado. Talvez seja no começo, até eu pegar a experiência. Mas pode ser uma coisa muito divertida e muito boa, tanto que você faz e sente muito prazer em fazer. Aham. E para mim é uma coisa, isso é difícil. Não é para mim, não, eu não, nunca vou conseguir. E quantas pessoas você conhece que disseram isso e que você introduziu os jogos e que elas continuam jogando? Que é o que a senhora faz, que é introduzir a meditação e A tudo mais. meditação. É difícil, é complicado? A vida é difícil, é complicada. Por que não? Se eu posso conhecer um pouquinho mais de como funciona a mente humana. E eu vou conhecer através do quê? Da minha. Eu não vou abrir a cabeça de outra pessoa, eu não vou fazer uma psicanálise, mas eu vou tentar entender o que são pensamentos, não pensamentos, o que são emoções, sensações, memórias, sentimentos. A gente é feito de um monte de coisas. Imagine a quantidade de conexões neurais que estão acontecendo nesse momento, na minha e na sua mente, de tudo que está aqui. Do que já fomos, do que somos e do que seremos. Está tudo assim, ó, é energia pura, é eletricidade. E conecta neurônio com neurônio, neurônio com neurônio. E isso é o que a gente vai chamar de inteligência. Que a gente vai conectar coisas que não são da nossa familiaridade e que a gente pode fazer pontes. Por isso que falavam, quando falavam, puxa, então o cérebro do Einstein era maior que o das outras pessoas. Não, não era maior, ele fazia mais conexões neurais de coisas que não pareciam que não tem conexão nenhuma, mas que existem conexões. É divertido, é um jogo. É um jogo. Parece interessante mesmo. Você falou sobre a gente faz parte da gente o que a gente a imagem que a gente faz sobre nós mesmos do passado, do presente e do futuro. Mas
a forma mais inteligente de levar a vida deve ser viver no presente, né? Ah, sempre. Onde mais que poderíamos estar vivendo? Existem pessoas que vivem no passado. Não. Elas pensam no presente que são no passado, mas elas estão aqui. Elas estão sempre no presente. Nós estamos sempre no presente. É impossível não estar no presente. Onde é que eu poderia estar? A minha cabeça pode estar pensando lá atrás, mas o meu corpo está aqui. E onde está meu corpo, está minha vida. Ela não está lá atrás. E é interessante porque durante o processo meditativo, muitas vezes acontece, fazemos retiros muito intensos, né? De muitas horas de meditação. Então, passamos por várias fases. E uma delas, que acontece muitas vezes, é você fazer uma revisão da sua vida, do que você lembra. Você já percebeu que a gente escolhe memórias? Olha, eu imagino que sim. Eu imagino que inclusive, a gente cria determinadas memórias também. E altera também. É. E fantasia sobre as memórias do passado, né? Sim. Então, o que é real? Aquilo que eu imaginei que era real naquela época, como é que eu me senti naquela época? Eu posso perceber agora como é que eu me senti naquela época, mas sou eu agora me lembrando de uma experiência na qual eu não estou mais nela. E aí eu posso ressignificar isso. Sei lá, teve alguém que fez uma atitude abusiva, que foi desagradável. Em vez de eu ficar dizendo, detesto pessoas desse jeito porque elas são assim. Não, peraí, o que aconteceu? Quando foi que essa situação ocorreu? Por que ocorreu assim? E já foi. Ela já passou. Por que eu vou ficar parada em alguma coisa que já não é mais? Imagine você jogando e ficando pensando na jogada anterior que você fez. Já está morto, né? Já estou morto. Então. Mas então parece uma sessão terapêutica sem um psicólogo. Isso que você está falando. Você é o observador de você. Mas a realidade, o que a gente, por exemplo, especialmente o que a gente lembra, a realidade ela fica gravada na nossa mente como o conjunto das sensações e dos sentimentos, e isso se mistura com o que realmente aconteceu. Sim. Então a gente acaba trazendo o que fica gravado na nossa mente, na verdade, acaba sendo algo que a gente, de certa forma, sendo negativo ou positivo, fantasia que aconteceu. Porque assim, tem algumas memórias na minha cabeça, positivas e negativas, que eu tenho certeza que, na verdade, elas, olhadas de outra ótica, elas poderiam ser contadas de uma forma diferente, né? Mas parar e analisar isso sozinho parece uma tarefa e tanto. Mas a gente não para tanto. A gente não fica tão parado em algum lugar observando tanto uma coisa só. É o jogo. Você percebe que isso aconteceu e vamos para adiante. E qual é a próxima jogada? E onde que eu vou mexer agora? E o que está acontecendo nesse instante? Isso mexeu com a minha respiração? Mexeu. Mexeu com o meu batimento cardíaco? Mexeu. E daí? Volto para a minha respiração, mais o eixo de equilíbrio. E de novo aparece outra coisa. E pode ser o mesmo pensamento. Porque há coisas que às vezes nós precisamos pensar sobre elas. E elas vão vir de novo. E de novo, ok, eu vou dar um tempo e vou pensar. E agora eu vou pensar sobre esse assunto. Ele está recorrente, ele precisa da minha atenção. Eu preciso resolver uma questão que seja matemática, e eu tenho que pensar nisso. Eu não posso dizer, não vou pensar nada, eu vou pensar. Então, o pensar existe. O não pensar também existe. E quando você percebe ambos, é como perceber noite e dia simultaneamente. Quando a gente faz viagens internacionais, não tem um momento em que o dia e a noite estão juntos? De um lado é noite, do outro lado é dia? É mais ou menos isso. Você começa a ver o quadro de uma maneira mais ampla. Não é só este lado, mas todos esses lados, e são inúmeros ângulos, existem simultaneamente. Como nós vivemos numa época onde várias épocas simultaneamente habitam conosco, coabitam, né? Nós temos pessoas que estão vivendo na Idade Média agora. Temos. E temos pessoas que já estão no futuro. E temos nós que estamos entre esta idade muito antiga e este futuro que é para nós, para alguns de nós ainda não chegou, e a gente está vivendo e percebendo tudo isso.